Filosofia, etc e tal, mais uma vez com você. Aproveita, se inscreva no meu canal se você ainda não fez. Dê o seu like e não se esqueça de clicar ali naquele sininho que é para você receber as notificações dos vídeos que eu gravo. Eu também não gravo tanto assim, mas eu quero fazer com mais frequência para que você possa ter a oportunidade de aprender um pouco mais. Essa que é a ideia. Eu quero te ajudar, eu quero compartilhar com você as minhas leituras, o que eu estou fazendo com relação à literatura, filosofia, etc e tal, né? Educação, tá bom? Vamos lá então. Intermitências da Morte, eu tinha prometido, estou aqui para falar um pouco desse livro. Esse livro, Intermitências da Morte, eu li aqui nesse dispositivo, é o Kindle da Amazon. Comprei lá. Esse Kindle é muito leve, tem uma iluminação aqui interna, você pode ler até lá no escuro, lá no ônibus, quando você for viajar, ou no avião, ou no trem, ou no barco, sei lá onde você estiver, sem incomodar o seu parceiro ou a sua parceira. Muito bacana. A Amazon não está me pagando absolutamente nada para eu fazer essa propaganda, mas olha, se eles quiserem me pagar, eu aceito. E outra coisa legal que eu queria falar para você sobre o Kindle. Você conhece aquele site Lê Livros? Pois é, acessa aí na internet. Esse Lê Livro tem uma infinidade de livros de vários segmentos, de várias áreas de conhecimento. Você pode baixar, você pode ler lá online e pode também baixar. E tem um jeitinho lá, você vai descobrir, porque você é bem esperto, é mais esperta do que eu, e vai baixar e vai mandar aqui para o Kindle e fica aqui na sua biblioteca. De graça, bacana, né? Bom, Intermitências da Morte. José Saramago lançou esse livro em 2005. Logo em seguida, dali uns 3, 4 anos ele faleceu, mas é um livro fabuloso. Ele continua com aquele estilo. O Saramago tem o seu estilo literário, que ele está em todos os livros que ele escreveu, em toda a sua obra, que é aquele jeito, aquela mistura de discurso direto e indireto, tornando a leitura muito dinâmica e envolvente, porque até ali na 10ª página a gente estranha, há um estranhamento. Mas depois a gente se envolve tanto que começa a se sentir parte ali daquelas personagens, daquela situação. Intermitências da Morte fala de um determinado lugar, num determinado tempo, fictício evidentemente, que a morte deixa de existir. Intermitências da Morte, a morte dá um time, dá um tempo para desistir, mas e o livro começa assim, não, ela não avisa. O livro começa assim: no dia seguinte ninguém morreu. Olha que coisa boa, né? Ninguém morrer. No primeiro momento todo mundo ficou feliz. Olha, conseguimos a eternidade, alcançamos a eternidade. Mas nas primeiras 24 horas os problemas já começam a aparecer. Olha, pensa nos problemas. Vira um caos. Começa pelos coveiros. Vão perder o emprego, não tem mais quem enterrar. Acabou. Aí vem as seguradoras. Quem é que vai fazer seguro de vida? Ninguém mais quer fazer seguro de vida, e mais querem receber aquilo que já pagaram, aquele dinheirão que já pagaram durante 10, 15, 20, 30 anos. Não vai servir mais para nada. Para que seguradora? Hospitais ficam superlotados porque a morte deixa de existir, mas as doenças permanecem. Os acidentes continuam acontecendo e as pessoas ficam ali naquele limiar de não cura, não morre. Olha, é um problema. E as famílias? As famílias que têm aquele doente em casa, aqueles idosos acometidos, por exemplo, com aquelas doenças relacionadas à demência. Por exemplo, o mal de Alzheimer. Olha, quem já teve alguém com Alzheimer em casa? Eu já tive. Alucina, aquelas alucinações, não sabe mais se higienizar, tem que dar banho, não sabe mais o que é banheiro, o que é cozinha. É um problema. Olha, é um problemão. E as famílias que cuidam desses idosos ficam também presos.
Ficam presos, é uma prisão domiciliar, porque não pode mais trabalhar, tem que depender da ajuda de outros, não pode mais passear, não pode mais naquele churrasquinho, ó, tem um churrasco para ir, mas não posso ir porque tem que cuidar do vô, da avó, da mãe, do pai. E tem também as crianças acometidas com doenças incuráveis. Tem muito câncer, tem crianças com câncer no mundo inteiro e outras doenças. Também tem idosos com outros tipos de doenças, não é só Alzheimer. Eu tenho o exemplo de Alzheimer porque foi o primeiro que me veio à mente. Bom, e aí gera aqueles problemas. Até que num determinado momento, e aí o Saramago começa a mexer com os nossos valores. Porque é essa a ideia do livro o tempo todo, é questionar, fazer com que nós nos voltemos para os nossos valores. Aqueles valores que nós gostamos de dizer, né? Porque os meus valores, nos últimos tempos eu ouvi muito isso, você não ouviu? Eu até falei, você não falou também? Porque eu vou fazer essa escolha, porque os meus valores, como se os nossos valores fossem inabaláveis, e nós achamos que eles são inabaláveis. Mas o Saramago nos coloca numa situação, ele já fez isso lá no ensaio sobre a cegueira, quando ele falou assim, olha, apaga a luz para ver, no apagar das luzes, ver para onde vão os seus valores. E agora aqui, deixa a morte parar de existir para você ver onde é que vão os seus valores. E aí começa, um idoso fala assim, olha, vamos atravessar a fronteira. Vamos atravessar a fronteira, do outro lado lá, vocês me enterram lá e pai bola. Aproveita e leva essa criança também que já está aí, fizeram de madrugada, na calada da noite, para ninguém ver, porque aí mexe com os brios da pessoa, porque a pessoa fica dividida e aquela família ficou dividida. Como é que vai fazer? Aceitar isso, atravessar a fronteira, porque não é só a fronteira geográfica, é a fronteira da moral, a fronteira da ética. Ao atravessar essa fronteira geográfica, atravessa-se sim a fronteira da moral, porque aí entra naquela questão da eutanásia, porque é eutanásia. Você que falou tanto que era contra a eutanásia e você vai praticar a eutanásia. Você vai atravessar essa fronteira, é mais do que geográfica, e vai enterrar o seu moribundo, o seu defunto lá no outro lado. É uma forma de resolver o problema, porque você quer resolver o problema. Se de um lado a família está presa numa prisão domiciliar, o idoso também já está preso a essa vida que ele já cansou. E a criança não vai ter cura, ela vai ficar presa com aquela doença, vai ter uma vida que não é vida, uma semi-vida. E aí, como é que fica? Como é que fica essa questão da eutanásia? Viu só? Problema sério, e aí enterra. Só que as fofocas continuam. Sempre tem aquele que fica olhando, espreitando o vizinho, né? Quem chega, quem sai, o que fez. E aí começa o buchicho, diz que disse. E a notícia se espalha. Mas, se por um lado tem um grupo que condena, do outro lado tem as pessoas que têm os mesmos problemas e falam, opa, vou fazer a mesma coisa. E começam a atravessar essa fronteira geográfica e a fronteira também da moral, até que o Estado se obriga a legalizar, a encontrar um mecanismo, um instrumento para legalizar o ilegal. Acha-se uma forma, um dispositivo para que as pessoas façam isso, mas com a chancela do Estado. Que legal, o Estado entrou também na marginalidade e aí coloca-se até um nome para esse departamento, a máfia, mas com PH, porque a máfia só com F é a máfia lá dos italianos, entende-se como marginais mesmo. Então muda-se o nome. Parecem algumas coisas aqui no Brasil também, né? Muda-se o nome para uma atuação paralela, uma atuação que é marginal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Deixa pra lá. Vamos pensar aqui no José Saramago. E aí cria-se esse dispositivo e gera outros problemas. A igreja também tem problemas, porque a igreja também deixa de ter sentido, aquele sentido que é preparar a vida para
a pós-morte. E aí tem um trechinho, eu vou ler só um pedacinho para não te cansar. De Deus e da morte não se tem contado senão histórias, e esta é mais uma delas. Página 146. É esse toque humorístico que o José Saramago vai dando. Bom, uma vez resolvido esse problema, na primeira parte, e a morte resolve voltar. Na segunda parte ela volta a acontecer, mas com um bilhetinho. Ela manda uma carta, ela manda uma missiva para aquele que já está ali na listinha dos que vão morrer. Mas ela avisa uma semana antes para que as pessoas possam arrumar a vida, resolver as questões emocionais, as questões afetivas, questões legais. Uma semana, daqui uma semana você vai morrer. Você já imaginou se você pudesse saber quando você ia morrer? No dia tal, daqui 20 dias você vai morrer. O que você faria nesses dias? Nesses dias que você tem de vida, seus últimos 20 dias de vida, o que você faria? Quais são as suas ações? Olha, negócio forte. E até que na última parte do livro, a morte também se materializa. E como ela se materializa? Quando a gente fala em morte, a gente vê aí nos gibis, nos filmes, nas séries, que ela aparece toda vestida de preto, meio uma caveira segurando assim uma foice, não é? Não, a morte do José Saramago é belíssima. Ela se materializa na figura de uma mulher elegante, cheirosa, perfumada, muito bacana. E ela vai conhecer as pessoas a quem ela vai levar, Significa que a morte também quer se sentir amada, quer se sentir desejada. A morte também quer ser aceita. Olha só que desafio para nós. E os nossos valores? A morte é ali que dê certa. Eu aprendi na minha religião que a morte é uma coisa boa. O José Saramago fala assim para nós. Será que é? Vale a pena ler, vale a pena ler. Eu tenho mania de ficar falando vale a pena, até parece que é sacrifício. Leia José Saramago, ele tem uma obra vastíssima, olha eu falando de novo, vale a pena. Vamos ler o José Saramago. O próximo vídeo que eu vou trazer aqui para você é do Hibisco Roxo, escrito pela Chimamanda. Muito bom, e eu gostei demais de ler esse livro. A literatura é assim, ela tem esse efeito. Ela nos humaniza, a literatura faz com que nós compreendamos melhor o outro. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos compreender a integralidade da vida, da realidade. Por isso que é bom ler bons livros, uma boa literatura. A literatura, ela é o exercício filosófico, é um exercício filosófico. E sem esse exercício filosófico, nós ficamos muito alienados, nós ficamos tapados, com aquela coisa que põe no cavalo, aquela viseira, só enxergamos num ponto. Nós precisamos ampliar a nossa forma de enxergar. Como diria o Edgar Morin, nós precisamos ampliar a nossa visão de mundo, deixar de ter um ponto de vista para ter um campo de vista. Muito obrigada por você ter me acompanhado e um grande abraço.